Momento Esportivo. Oferecimento: Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções, Maximi Clube e Neguinhos Lanches e Restaurante está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros Vôlei vai à capital no clássico nacional, joga bem, mas perde para o Minas Tênis. Foi realizado no último final de semana as finais do 10º Campeonato de Futebol Infantil do Maximi. Nós fomos lá e com exclusividade você confere também aqui no nosso momento esportivo. Trauma ocular no esporte. Sabe o que é isso? Você vai ficar sabendo agora com o Dr. Luciano Nassi, um dos oftalmologistas mais importantes do Brasil. Ele está no nosso estúdio, nós vamos bater um papo com atleta e estudante Lucas Borém. Ele teve um trauma ocular, teve um descolamento de retina, o nosso convidado vai explicar tudo o que aconteceu. Ele foi operado e você vai ficar sabendo como que foi. Tudo isso agora no nosso momento esportivo. Trauma ocular no esporte é o tema do nosso programa de hoje. Nós convidamos mais uma vez o Dr. Luciano Nassi, ele que é oftalmologista, formado em medicina pela Faculdade de Itajubá, é oftalmologista pela Faculdade em São Paulo, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atende no seu consultório aqui em Montes Claros e também faz cirurgia na Santa Casa de Montes Claros. Há 5 anos atrás, nós convidamos o Dr. Luciano Nassi para falar de uma cirurgia que ele fez de emergência no Cristiano Júnior, no Reginaldo Júnior, melhor dizendo, o Júnior do vôlei. Foi operado, fizemos uma campanha aqui sensacional, passou bem. Hoje, o Dr. Luciano Nassi é o nosso convidado para falar do trauma ocular no esporte. Nós convidamos o atleta e estudante Lucas Borém, que há poucos dias, menos de um mês, passou por um trauma no olho. Ele está no nosso estúdio e vai explicar o que aconteceu. Dr. Luciano, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Rubem. Sempre um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre essa grave condição que é o trauma ocular no esporte, esclarecer isso para a população. É um tema de extrema importância porque o trauma ocular no esporte, ou melhor, o trauma ocular no geral, é a principal causa de cegueira unilateral no mundo. Nenhuma lesão cega o olho acometido tanto quanto o trauma ocular. E o principal tipo de trauma são dois: o trauma ocular relacionado ao esporte e o trauma ocular doméstico. Em relação ao esporte, nos países desenvolvidos, onde que já tem uma estatística bem sólida, aproximadamente 250 mil pessoas por ano ficam cegos por causa de trauma ocular, cegos de um olho por causa de trauma ocular no esporte. E qual que é a importância desse tema? O principal paciente que sofre a perda visual irreversível em olho é o paciente jovem do sexo masculino. 80% desses pacientes são homens em plena atividade laborativa ou que vão iniciar uma vida produtiva imensa pela frente. Então criou-se um conceito chamado anos de vida de cegueira. Quanto mais precoce o paciente perde a visão, maior é o tempo de ano de vida de cegueira, maior é o impacto financeiro para o país daquele paciente, maior o impacto financeiro e de qualidade para a família onde aquele paciente está inserido. E aqui está, né, doutor? Um paciente, um atleta que passou por isso. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Eu queria que você explicasse o que aconteceu com você. Pois é, jogando futebol, acabou que eu recebi uma pancada, uma bolada no olho e achei que não tinha acontecido nada demais, que não tinha sido tão grave a lesão. De um dia para o outro, o olho ficou vermelho, um pouco inchado, mas questão de
2 dias, 3 dias, já estava o olho assim, a vermelhidão tinha passado e o inchaço também. E segui a vida normalmente, estudando, na minha rotina. Até que eu percebi alguns assim, sintomas, né, de que poderia ter acontecido alguma coisa mais grave. Fui em um oftalmologista que não era o Dr. Luciano, achando que poderia ser assim, mas para precaver, né? Acabou que lá nesse oftalmologista ele me deu um diagnóstico já do quão grave tinha sido a lesão e que era necessária a cirurgia, que caso não fizesse cirurgia poderia perder a visão do olho esquerdo. E assim, um dos sintomas que eu percebi para procurar o médico foi um pouco a perda de uma parte da visão. A visão ficava escura, como eu tive a lesão embaixo, na região de baixo da retina, a parte de cima da visão meio que ia se comprometendo, né? Ia ficando escura. E depois que eu fui no consultório do Dr. Nassi, já com o diagnóstico que era um rasgo, né, doutor, na retina. Exatamente. Um rasgo na retina. Foi só combinar certinho e fazer a cirurgia mesmo. Uma coisa assim, meio que urgência, né, doutor? Porque quanto mais tempo passava, ia comprometendo mais a visão e talvez até o risco de não voltar mais ao que estava antes da fratura. Exatamente. Qual foi o procedimento agora, doutor Luciano? Tem menos de um mês isso, né? A cirurgia foi aproximadamente 15 dias. Aproximadamente 15 dias. Então o que houve? O Lucas, quando eu consultei ele, primeiro é importante entender como que funciona a anatomia do olho. Então aqui nós temos uma imagem mostrando como que é um olho, a parte anterior, que é a córnea, no meio do olho tem o cristalino, que depois ele desenvolve a catarata, e lá no fundo do olho nós temos a retina, ou nervo craniano. A retina é o nervo que manda todas as imagens para o cérebro. O Lucas, ele desenvolveu um rasgo nessa retina. E nós temos que corrigi-la, colá-la, aderi-la novamente na parede do olho para que ela volte a funcionar, para que ela volte a mandar as imagens para o cérebro. Como que funciona o trauma ocular, o trauma ocular contuso causando descolamento de retina? Então essa imagem mostra bem uma contusão na frente do olho. Isso aqui é o esboço de um trauma ocular fechado. Ocorre uma onda de choque no interior do olho e a estrutura mais frágil, que é a primeira a se romper, é a retina. É a mais frágil, porém a mais importante. Uma vez que a retina rompe, ela descola do olho e para de mandar impulsos nervosos para o cérebro enxergar. Então está diagnosticado o quadro de descolamento de retina e perda súbita de visão. Então essa é outra imagem mostrando já o olho do Lucas por dentro, que é uma retinografia mostrando a retina dele descolada e a rotura causadora desse descolamento. A rotura do Lucas media aproximadamente 4 por 4 milímetros e já tinha quase 50% da retina dele descolada. Um paciente jovem que tem um descolamento de retina, a técnica mais apropriada para esses casos, mais difundida, mais aprendida pelos cirurgiões, é a vitrectomia, no qual eu vou remover esse gel vítreo. Só que uma vez que eu removo o gel vítreo dentro do olho, eu tenho que colocar um tamponante, um substituto, que é um óleo de silicone, um gás ou algum líquido pesado. O que acontece? Nunca mais a visão é a mesma, porque eu tirei um componente natural do olho e coloquei um componente artificial. Como o Lucas é jovem, tem intenção de fazer medicina, tem uma vida interativa pela frente, nós optamos por uma outra técnica, na qual nós iríamos operá-lo sem interferir na anatomia do olho, sem fazer substituição de nenhum componente intraocular dele. E aí vem uma técnica muito tradicional chamada introflexão escleral, na qual nós vamos operar o olho para o lado de fora, através de uma esponja de silicone, de um pneu de silicone, onde eu vou aderir a retina na parede do olho novamente, sem entrar dentro do olho, e tentar recuperar toda a função visual dele com 100% de funcionabilidade. Ele volta a funcionar, ele volta a enxergar normal, doutor? Você vai responder para a gente depois do nosso intervalo. Nós estamos batendo papo com o oftalmologista, doutor Luciano Nassi, um dos melhores do Brasil e de Montes Claros. E também com o atleta e estudante, o Lucas
Borém. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.